Olá, boa noite. Esse pessoal está me escutando? Olá, tudo bem? Vamos ver se tem alguma reação. Espero que vocês escrevam, que estejam escutando bem. Só para a gente iniciar a aula de hoje, dá um feedback aí no chat para ver se áudio e vídeo está tudo bem. Please. Assim que tiver uma confirmação, a gente inicia, se Deus quiser, o live de hoje, o domingo. Nosso shiur, dia 25 de Tammuz, 5771, onde a gente vai estudar sobre o signo touro. Olá, tudo em ordem? Baruch Hashem, som e imagem 10. Oh. Era tudo isso que eu queria escutar. Ótimo, Baruch Hashem. Então estamos prontos para mais uma aula aí. É surpreendente, é gostoso preparar essas aulas. Eu venho estudando bastante, aprendendo bastante com essas ideias e me surpreendendo cada vez mais de ver como que realmente é fantástico, as características e as tendências, entendeu, das pessoas que nascem num mês tal e são gerados pelo signo, etc. Obviamente, boa noite, Jacques Valborni, boa noite, Dona Elka Cima, mandando aí todo mundo, Sandra, tudo bem? Boa noite, vamos lá. A gente sempre começa, eu não posso deixar de começar desta maneira, de falar sempre da ideia de que a gente precisa, como carro-chefe, seguir uma crença em acreditar no Criador do Universo. Bendito seja Ele. E que sempre dá para consertar, sempre dá para trabalhar. Nós viemos na vida para poder trabalhar. Por que eu começo sempre falando sobre isso? Porque o que eu realmente acredito é que a gente precisa ser íntegros com Deus, sabe? Eu literalmente não conduzo a minha vida baseado apenas no que dizem as estrelas dos signos. Principalmente que nas aulas de prefácio a gente disse que a pessoa ela tem o poder de sobrepor e de estar acima até mesmo do destino que já está organizado, pré-organizado, que vem de praxe. Apesar de que muita coisa não, enfim, a gente já explorou isso bastante. Eu gosto de começar a falar sobre isso, que por mais que nós estamos vendo características das pessoas que nascem no mês tal, e a gente está focado agora na influência do mês, né? E hoje a gente vai estudar o signo de Touro. Então, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente vai ver aqui são tendências e, obviamente, a pessoa ela pode, através do seu trabalho, através da sua dedicação, ela pode se tornar apta e pronta para poder viver com qualquer pessoa. Tem pessoas que a gente vai ver, tem as tendências que são mais, entendeu? Mas isso não impede da pessoa ela viver bem quando ela trabalha consigo mesmo. Todas as pessoas, quando elas trabalham consigo mesmo, pode se viver e deve se viver bem com todas as pessoas ao seu redor. Bom, chega de prefácio, vamos logo no nosso começar o signo de Touro, que é chamado de Mazal Touro. Eu vou compartilhar com vocês então a telinha, a gente vai seguindo tudo que eu anotei. Obviamente eu vou ser sucinto aqui, nós estamos numa aula de 45 minutos para poder abordar características e tendências das pessoas que nascem em Touro, então vamos seguir o que foi preparado, porque assim a gente pode render, tá certo? Espero que vocês estão acompanhando aqui na tela. Tá certo? Agora nós estamos vendo signo de Touro, Baruch Hashem, signo de Touro, Mazal Shor. Shor em hebraico significa boi. Então, o signo Touro em hebraico é chamado de Mazal Shor. A sua letra é a letra Vav. Lembram? 22 letras do alfabeto, 3. Deus criou os 3 elementos que nós falamos, os 4 elementos, perdão, que Deus ele criou com a letra Aleph Mem Shin. Só recapitulando, né, a gente fala Eshmaim Ruach Hafar, o fogo, a água, o vento e a terra. Deus ele criou com 3 letras. 7 letras Deus criou os dias da semana, total de 10, sobraram 12 letras. Com cada uma dessas letras, Deus ele criou um mês. E a letra que representa o segundo mês do ano, que é o segundo do zodíaco que a gente está falando, depois que a gente estudou Aries, que era a letra
aquela letra Rei, agora a próxima letra que Deus ele criou este mês é o mês de Iyar, representa a letra Vav. Okay? A tribo relacionada é a tribo de Issachar, das 12 tribos de Israel. Então, é a tribo de Issachar. Eu coloco sempre isso como prefácio, pessoal, porque primeiro consta no Sefer Yetzirah, que é o livro de Abraão Avinu, e depois tem as correspondências das tendências e características que está extremamente ligado, né, com esses dados aí que a gente tem nos livros da Kabbalah, livros da Mística. Está ligado também com a Sefirah de Gvurah. A Sefirah de Gvurah é a segunda das emoções que nós temos a bondade, estava ligado com o mês de Ares, que a gente falou, a bondade de Deus, de ter nos tirado do Egito, enfim, vide aula anterior, no domingo passado, e tem a Sefirah, agora a Gvurah, que é a segunda, que é a severidade, está ligado com esse poder de Mazal Shor. Vamos lá. O mês de Iyar é chamado na Torá de segundo mês dos meses do ano, e o seu elemento é a terra, tá certo? O mês de Iyar está ligado com qual elemento? Está ligado com o elemento terra. Também eu não coloquei aqui, mas a gente vai explorar isso mais para frente, que quem rege a constelação de Touro é o planeta Vênus. Lembra que a gente falou que tem 7 planetas que eles são responsáveis, que têm influência aqui na Terra. Pelo menos conforme o Sefer Yetzirah, a gente sempre está vendo baseado na parte simples do Sefer Yetzirah, assim as interpretações. Eu estou ficando assim realmente impressionado com tantas explicações que tem sobre esse assunto e tantas opiniões que tem sobre esses assuntos. Obviamente eu peguei a mais simples e estou seguindo com vocês algo, tranquilo, algo sossegado e conforme esta opinião. Então a gente diz que o planeta Vênus ele é responsável sobre Touro e sobre Libra. Ok? Então, aqui o responsável pelo planeta é Vênus, a gente vai ver algumas ligações também. Então, o mês de Iyar é chamado natural o segundo mês dos meses do ano. Seu elemento, qual que é o elemento? É terra. Lembra que a gente viu que Ares estava ligado com fogo, né? A gente falou que Moshe era bravo, bravura, etc., que tinha estudado na aula passada. Agora, esse mês, é o mês de Iyar, está ligado com o elemento terra. Então, obviamente, as características, as tendências dessas pessoas têm tudo a ver com o touro, com a letra Vav, com Issachar, com Gevurah, com severidade, com terra, e a gente vai ver isso aqui. Ó. O signo de touro é o signo mais terra do que os outros 2 signos de terra. Lembra que nós falamos que são 12 signos, e nós temos 4 elementos, portanto você tem 3 signos de cada elemento. Tá certo? E quais são os elementos terra? Os signos do elemento terra. O primeiro que a gente está estudando agora é touro. E depois nós vamos ver virgem e capricórnio. Esses também são elementos de terra. Agora, qual que é o mais terra de todos os terras? Entendeu? É este signo que nós estamos estudando, que é o signo de touro. E a gente vai ver o que significa terra. Porque terra está ligado com estabilidade, pessoal. Tranquilidade. A gente já vai ver, a gente já vai estudar. Quer dizer, contrário daquele que fogo fica pipocando para lá e para cá, que inquieto, o terra já a gente vai ver que tem tendências mais slowly, calma, mais aqui, amenas, sabe? Aqui é a coisa mais embaixo. Então vamos lá, realmente, literalmente, terra é mais embaixo. Então este mês está ligado com a cura. Nossos sábios falam que o mês de Iyar está ligado com a cura, porque as iniciais, as letras que formam a palavra Iyar em hebraico forma a frase Ani Hashem Rofecha. Ani Hashem Rofecha é um versículo que está na saída do Egito, quando Deus fez o povo de Israel atravessar o mar. Então Deus promete que todas as doenças que havia estabelecido nos Egípcios, no Egito, na terra do Egito, ele não colocaria sobre nós, pois, a Torá fala, pois, Ani Hashem Rofecha, porque eu sou Deus aquele que traz a cura. Então, ou seja, eu sou Deus que te cura. A cura, em sua grande maioria, vem dos elementos que se encontram na Terra. Isso é uma coisa fantástica, né? Quando a gente vai ver as curas, você pega, a gente vê os indígenas, por exemplo, só vivem das plantações e tira, né? todo nutriente, enfim, que a pessoa ela precisa. Isso tudo vem da Terra. Então, a Terra tem um poder assim extraordinário, onde realmente a cura da pessoa, então, são, na verdade, mesclas de elementos que Deus ele criou, que está na natureza. Então, a natureza carrega muito nutriente que traz a cura para a pessoa e salva a pessoa de suas enfermidades. Então isso aqui é uma ligação que tem a cura com o poder de terra, e aqui eu mostro em hebraico como é que se escreve. Iyar em hebraico é o nome do mês que a gente está estudando, cujo signo é touro. As letras que compõem a palavra Iyar é Aleph, Yud e Reish. É verdade que a gente escreve com mais um Yud aqui no meio, tá certo? Mas é assim que se escreve, até em alguns livros constam assim, Iyar. Iyar tem... essas são as letras, Aleph, Yud e Reish. E é o início dessa frase que nós falamos, Ani Hashem Rofecha,
tá certo? Quando você fala Ani Hashem Rofecha, esta frasezinha aqui, Ani Hashem Rofecha, que está em azul, é o que está escrito aqui em hebraico, Ani Hashem Rofecha, são as iniciais dessa frase, ou seja, eu sou Deus que te cura. Tá certo? Então esse é o mês que está ligado com cura em particular. Agora, o que acontece em especial nesse mês de diferente? Esse mês, todos os dias desse mês, nós fazemos a contagem do Homer. Uma vez que a gente saiu do Egito no dia 15 de Nissan, até a gente receber a Torá, que foi no dia 6 de Sivan, 50 dias depois, então a gente faz a contagem do Homer de 49 dias. E o único mês que tem todos os dias a contagem do Homer é este mês de Iyar, porque no mês de Nissan nós começamos a partir do dia 16, e no mês de Sivan a gente termina no dia 5, porque dia 6 já é Shavuot. Então o único mês completo que nós contamos toda noite essa mitzvah de Homer, a contagem do Homer, que era feito após a oferenda da primeira leva do trigo colhido no templo sagrado, a oferenda, então se contava 50 dias, como a Torá diz, que é 49, que a gente conta, o 50º foi o recebimento da Torá. Então o único mês completo que nós contamos, o Homer, é este mês de Iyar. E a contagem do Homer, pessoal, em termos místicos, representa a retificação das falhas e de todas as impurezas que a gente adquiriu no Egito. Conforme a mística, quando o povo de Israel esteve no Egito, eles adquiriram 49 níveis de impureza. Durante esse período, quando eles saíram do Egito até o recebimento da Torá no Sinai, quer dizer, até que eles receberam o pronunciamento dos 10 mandamentos por Deus no Sinai, então o povo de Israel foi retificando essas falhas. Eles foram consertando as suas entre aspas, má virtudes que eles adquiriram no Egito. Então, este mês representa a retificação. São dias que retificamos e nos livramos das impurezas da conexão da materialidade intensa que adquirimos durante o período da escravidão no Egito. O povo de Israel teve que se desprender de todo o glamour que te representava o Egito, que era a maior de todas as nações, o maior poder da época, etc. Então tinha muitas tendências, muitos desejos e muitas coisas físicas, etc. A gente tinha que se desprender disso. E esse período do homem era quando a gente se desprende. Isso mostra o trabalho que essa pessoa ela tem que ter. Pessoas que são pessoas que nascem nesse signo de touro, então são pessoas que elas têm que trabalhar consigo mesmo diante do desejo das coisas materiais, porque a gente vê que elas são pessoas extremamente ligadas com a terra, e terra representa materialidade, então são pessoas focadas com a terra, são pessoas ligadas com desejo, que a gente vai ver, e elas têm que constantemente trabalhar sobre si. Esse é o período do homem que a gente está falando. Então a gente vai explorar isso bonitinho. Aliás, a sua letra, a letra Vav, estamos falando a conexão primeiro da pessoa de touro com a matéria. Como que a gente vê que são pessoas extremamente ligadas com coisas materiais? Nós vemos a letra. A letra deste mês, a letra Vav. A letra Vav, que representa o número 6, por si só, ela representa o número 6, cujo valor numérico é 6, representa na Kabbalah toda a matéria existente que ocupa espaço. Toda matéria existente que ocupa espaço, pessoal, ocupa 6 lados. Você tem toda a matéria ocupa 6 lados: norte, sul, leste, oeste, cima, baixo. Isso representa ocupar espaço. Tudo que existe ocupa 6 lados. Então, veja, este mês, que a letra é Vav, que está ligado com touro está ligado com força, está ligado com as coisas materiais, está ligado com o pé no chão, está ligado com terra. Então, são pessoas extremamente materialistas. São pessoas que elas têm tendências para as coisas mundanas. Tá? Isso que a gente vai ver aqui. São pessoas que são materialistas, ligadas com as coisas deste mundo. Afinal, o seu elemento é terra. E terra é terra. A gente sabe que céus é céus e terra é terra. Então, quem está na terra tem os desejos da terra. Tá? A terra puxa a pessoa para baixo por um lado. A gente vai ver que, nesse caso, justo o signo de touro, não tem tanta depressão assim. Ela sabe lidar com isso. Porque são pessoas práticas, pessoal. Quem nasce em touro são práticas, está ligado com a ação. São pessoas que gostam de agir, por um lado, no seu canto, mas gostam de agir, está ligado com o poder de ação. A gente está falando da matéria, sabe? A matéria, para existir, ela precisa de movimento, tá certo? Então, elas são pessoas que gostam de praticidade e elas procuram os desejos e as coisas materiais. Simplesmente faz parte da essência delas. Então elas são pessoas materialistas ligadas com as coisas deste mundo. Afinal, o seu elemento é a terra, que nem a gente falou. Portanto, são pessoas práticas que se apegam com coisas físicas e desejos materiais, como, por exemplo, beleza. Você vai ver a pessoa que é de touro, ela se preocupa com a beleza dela, simplesmente.
Ela é matéria, cara. Bens, ela quer ter relações físicas, enfim, sexuais, etc. Comida, ela se apega à comida. Uma pessoa que ela é editora, ela tem gosto para isso. As coisas materiais atraem ela assim muito forte. Então ela tem tendências para se cuidar, para aparentar, para se aparentar bem, para poder adquirir coisas, para poder ter o prazer da vida. E isso representa pessoas de signo de touro. Por isso o seu trabalho consiste em elevar a matéria à santidade. Por isso o trabalho eles têm que tomar cuidado, uma vez que eles têm tendência para as coisas materiais e coisas físicas, tá? E desejos carnais, enfim, ele tem prazer do mundo físico, prazer da terra. Então ele tem que tomar cuidado de aproveitar e elevar esses prazeres para a santidade. E quando ele se ocupa com isso, isso traz uma verdadeira satisfação para ele, para o seu ser. Tá? Porque se ele vai se ocupar apenas com a matéria, etc., isso pode acabar deixando ele muito para baixo. Então ele precisa aproveitar desse lado positivo que ele tem. Porque, veja, tudo que a gente aborda pode ser o lado positivo ou o lado negativo. Qual que é o lado positivo de uma pessoa? Ela se dedicar para os prazeres materiais. É que ela pode, olha, viver bem, sabe, cuidar da beleza, entendeu? Ter relações com as pessoas, entendeu? Comer bem, de uma maneira, fazer esporte, tudo são coisas boas. Quando a pessoa ela eleva isso e aproveita para das coisas materiais, os desejos que ela tem, para coisas mais nobres, etc. Esse é o trabalho de uma pessoa de touro, porque ela se apega muito a coisas materiais. A gente vai ver aqui em detalhes o que quer dizer isso. São pessoas muito pacientes, pessoas de terra, e conseguem segurar a onda por muito tempo com facilidade. Sabe, de coisas difíceis, etc. Com o elemento quem é signo de touro, que está ligado com terra, então elas são pessoas que elas são tranquilas, então elas são pacientes, elas conseguem comportar muita coisa, sabe? Elas comportam muita coisa, elas digerem muita coisa, elas conseguem comportar e por muito tempo com facilidade. Não são aquelas pessoas explosivas, como a gente falou, pessoas de fogo, etc., do elemento fogo. Então são pessoas que elas conseguem carregar por muito tempo as coisas. São amigos fiéis com os escolhidos e vão até o fim por eles. Eles escolhem pessoas que eles gostam e com quem eles gostam, eles revelam o amor de uma maneira revelada, escancarada. Assim também o contrário, pessoal. Com quem não gosta, oi, vei. Se ele não gosta de uma pessoa de touro que não gosta, mas é descarado, como a gente vai ver aqui, que está escrito na listinha aqui. Possuem pouco inveja sobre os outros e mesmo assim muito bem resolvida. Quer dizer que elas têm um pouco de inveja, mas elas conseguem resolver. Isso também é uma característica deles. Em geral, não gostam de serem perturbados, muito menos de serem ordenados e instigados a fazer qualquer coisa. Eles gostam do seu próprio canto, que nós estamos vendo aqui. Amam o seu próprio canto, o silêncio. São pessoas quietas e bem recatadas. Não toleram bagunça, tampouco alarde e o barulho em geral. Cara, é terra. Terra é pé no chão, terra é segurança. Eles gostam do canto dele. Eles não gostam muito de mudança, sabe? Eles gostam de ficar no cantinho deles, gostam do silêncio, sabe? Pessoas recatadas, são pessoas mais quietas, a gente vai ver, não são pessoas, entendeu? Que têm carisma tão grande. São pessoas mais recatadas, são pessoas mais na delas, etc. E também bagunça, pelo amor de Deus, né? Com um touro, bagunça não cabe. É exatamente o oposto, sabe? Eles são pessoas que detestam bagunça, eles ficam arrumando tudo que está no seu devido lugar, etc. Certo? Ele tem um pouco de barulho, não gosta muito de barulho, sabe? Agitação, balada, barulho. Isso aqui não é para gente de editor. A tendência natural dele é ficar no seu próprio canto, etc. Se dão muito bem com os demais signos do elemento terra, como Virgem ou Capricórnio. Também, porque Virgem e Capricórnio também tem o elemento terra, tá certo? Então eles se dão bem, terra com terra se dá bem. Também com os de elemento água, quer dizer, terra com água também se dá bem, porque a água mantém a terra, então também se dá bem em Câncer, Escorpião e Peixes. Mas não tão bem, não tanto com os de fogo, que são os opostos a eles, né? Porque enquanto ele é quieto e tranquilo, o fogo tá pegando fogo, né? Tá inquieto. São pessoas de Áries, Leão e Sagitário. Aí não se dão tão bem. De novo, pessoal, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Quando eu digo não se dão tão bem, estamos falando questões de temperamento. Tudo dá para dar certo. Você vai falar, ai, não posso casar porque eu sou de touro. Nada disso é real.
nada disso. Eu posso dizer para vocês, eu tenho experiência, eu já estou casado há mais de 30 anos e eu casei com alguém do elemento terra e eu sou do elemento fogo. E está tudo bem, ok? Então funciona. Eu só quero dizer que funciona, só para poder mostrar para vocês. Mas é interessante saber que existe este lado. São pessoas de personalidade muito forte. Touro, o que é o touro? O touro é um animal forte, tá certo? Nós temos no reino, na Cabala, a Cabala diz o seguinte: nós temos dois reis dos animais. Tem o rei dos animais, quando a gente fala que o leão é o rei dos animais, e o touro também é o rei dos animais, assim a Cabala diz. Porque tem animais de grande porte e pequeno porte, mais tranquilos e mais ferozes. Então o rei leão dos animais ferozes e menos ferozes. O touro, por um lado, ele também ele é chamado rei. Então é uma pessoa muito forte. E na verdade vocês sabem que o touro ele é mais forte até que o rei. Que o rei. O touro é mais forte até que o rei leão. Né? O leão se reverencia diante do touro, ele tem medo do touro, porque o touro realmente, em questão, ele é mais forte. Só que ele é mais forte e calmo, porque ele está ligado com o elemento terra. Já o leão, que a gente falou, que é até o signo de leão, está ligado com fogo, tá certo? O elemento fogo. Então, por isso o leão ele é mais ágil, ele está lá, por isso ele parece que ele é mais forte, mas na verdade, quem é mais forte por natureza é o próprio touro. Então, são pessoas de personalidade muito forte e não demonstram isso aos outros. Sabe, eles toleram, carregam, eles não ficam mostrando a sua força. Quando decidem algo, vão atrás e doa a quem doer. Isso é um problema que a gente vai ver. Um dos problemas que tem pessoas do signo de touro é que são pessoas que eles não têm a tolerância deles, quer dizer, eles acabam quando eles decidem alguma coisa, quer dizer, a teimosia deles é demasiado, como a gente vai ver aqui. São contumazes. E por conta dessa teimosia, quando determinam algo, vão até o fim, mesmo sabendo que estão errados e que vão no fim perder. Quer dizer, que vão perder no fim. Tá certo? Que a gente vê isso, o exemplo do lado negativo que nasceu que é de touro é Saddam Hussein. Saddam Hussein sabia que estava errado, sabia que não ia atacar, que não ia adiantar nada que até Israel, e acabou, ele vai. Porque quando ele decide que... Já estou dando um exemplo na história para você ver quem é uma pessoa de touro, entendeu? Que mostra que ele é duro, que ele é firme, que ele é forte, bota algo na cabeça, ele vai. E quando ele é teimoso, ele é teimoso, então é difícil ele escutar os outros. E quem é de touro tem assim uma certa teimosia natural dele, porque ele é uma pessoa, vamos recapitular, é uma pessoa que gosta de ação, a gente está falando que está ligado com ação, com as coisas materiais, ele tem desejo, ele quer que seja feita daquela maneira, então ele não vai saciar, ele não vai se tranquilizar até que seja feita daquela maneira, e isso é ser teimoso. E às vezes ele não escuta o outro, porque para ele está determinado, e ele não vai dar, sabe, não vai arregar, não vai dar braço a torcer. E mesmo que ele sabe que ele está errado, ele vai até o fim. Você pega esse Saddam Hussein, por exemplo, que ele fez. Então, não toleram viver em dúvida. Dúvida com as coisas. São pessoas do bem e muito legais. Porém, quando se irritam, aí eles se tornam uma ameaça à sociedade e a quem esteja ao seu redor. São pessoas muito boas e tranquilas, etc. Mas eles não podem se irritar, porque eles se irritam com a teimosia que eles têm. Então eles vão fazer, eles vão falar, etc. Eles não vão poupar, não vão... Isso pode causar transtorno e pode causar momentos trágicos e desgraças. A gente vai ver aqui algumas coisas em relacionamento de pais e filhos, como a gente sempre vai ver, prestem atenção. Desculpe que eu estou falando um pouco rápido, pessoal, que eu quero ganhar tempo, eu quero aproveitar e trazer para vocês as ideias que constam aqui. Então eu espero que vocês me perdoem se eu estou falando um pouco rápido. É bom que a aula está gravada, amanhã vocês podem realmente escutar com mais calma. Eu só quero aproveitar o nosso tempo. Vamos lá. Não curtem passeios, viagens ou mudança em geral. A gente falou, sabe, pessoas muito do seu canto, gostam do seu canto. Então não é aquelas pessoas que adoram passear, adoram fazer viagens, aquele cara que fica viajando o tempo inteiro. Não é o caso do touro. Quem nasce no signo touro, sobre a registro do signo touro, tem essas tendências de não mudar, não gosta de mudança. Prefere ficar no seu lar, em sua segurança, a terra é segurança, e no seu sossego. Afinal, esta é a sua natureza. E pessoas não são pessoas flexíveis, porque quando ele quer, gosta de ser assim, ele tem que ser da maneira dele, sabe? Ele não... Por isso que a gente diz que não é uma pessoa que, tá bom, vamos para lá, não, eu prefiro não, e quando ele prefere não, ele estaca ali, ele fica lá. Então, essa é a característica de quem
nasce abaixo do signo touro. Aliás, o touro, pessoal, tem muito a ver também com o burro. Veja, porque a tribo, na verdade, que é a tribo de Issachar, eu acho que eu não cheguei a escrever isso, por isso estou falando verbalmente aqui para vocês. A tribo de Issachar está ligada com o touro. A Torá fala que era uma tribo que estava ligada com o touro. Issachar, eu acho que talvez eu falei alguma coisa quando falar sobre os bens, a gente vai voltar lá. E burro e touro, os dois carregam carga. Tá certo? Só que tem uma pequena diferença entre eles, mas eles estão interligados. Então, por isso que a gente fala que ele gosta de empacar, ele fica lá naquele lugar. Isso que eu estou falando aqui, eles gostam do seu próprio local. Mulheres de touro, quando não gostam dos amigos convidados dos seus maridos. Ai, fantástico, isso é uma verdade. Então ele fala assim: mulheres de touro, quando não gostam dos amigos convidados dos seus maridos, deixa a sua indignação escancarada, clara e objetiva. Não tem papas na língua, sabe? Ela não vai dar tapinha nas costas, ela vai olhar torto mesmo. Acabou. Ou ela gosta ou ela não gosta. Quando ela gosta até o fim. Quando ela não gosta, ela tem receio de alguma coisa, ela não vai ficar olhando bonito na frente e vai ficar falando nas costas. Ela vai mostrar a cara feia. Não tem como. Ela não tem como esconder isso dela. É a natureza dela. Porque são pessoas francas e são pessoas abertas, elas não escondem o que pensam e o que sentem. Ponto. Tá? Elas não escondem o que ela pensou, falou, ela vai falar, não é que ela vai falar para a pessoa, mas ela vai fazer a cara que não gostei, tua presença me incomoda, você não é bem quisto, é uma realidade e as pessoas notam isso. E ela a pessoa, quer dizer, que tem uma tendência de touro, é a natureza dela, sabe? Não, o que você vai fazer? É assim que elas são. É importante saber como são as pessoas para depois não se ofender. Quando a gente sabe que a pessoa tem uma certa tendência, fica mais fácil de levar isso para frente. A quem ela ama são bem calorosos e fiéis, já que não gostam. Já a quem não gostam são explicitamente frios e gelados. É isso mesmo. Que ela gosta, ela é calorosa, fiel, amiga, etc. Mas aquela que ela não gosta, realmente ela vai mostrar uma frieza, vai mostrar uma geladeira, vai mostrar realmente que, olha, aqui tem coisa. Aceitam de boa as coisas da vida. São pessoas que elas conseguem tolerar as coisas que acontecem na vida. Nós falamos que o signo de touro está ligado na Sefirot, nas emanações de Deus, com a segunda. Primeiro, Áries, nós falamos que está ligado com bondade. E já o signo de touro está ligado com a Gevurah. Gevurah é severidade. Então, essa severidade é pessoas que comportam muito, elas conseguem comportar muitas coisas da vida. E não se preocupam de uma maneira geral com as coisas que elas sabem que aquilo vai se resolver. Estamos falando de coisas gerais da vida, não estamos falando com filhos, etc. A gente já vai ver. Então, possui sempre uma confiança que irá superar esta ou qualquer fase. Então, elas têm assim, esse lado tranquilo, elas conseguem suportar, que a gente falou, por conta dessa Gevurah, que é o lado da severidade que ela carrega. Apesar de serem do elemento terra, possuem menos chances de entrar em depressão igual pessoas dos outros signos de terra, Virgem e Capricórnio. Nós falamos que, por um lado, ela é mais terra do que todas as outras terras, mas isso é uma terra estável, com estabilidade. Enquanto Virgem e Capricórnio pode ter deslize em questão de depressão, algo que Touro consegue lidar com uma maneira mais forte com isso. Então elas são menos tendenciosas para poder depressão, elas conseguem suportar, então, uma pseudo-depressão que possa vir por conta da Terra, que está ligado com baixo, de uma maneira mais tolerável do que pessoas do signo de Virgem e Capricórnio, que são signos ligados com o elemento Terra também. Um temperamento muito ruim seu é a teimosia que a gente está falando. Teimosia pode ser positivo quando a decisão está na trilha certa. Veja, quando uma pessoa tem que tomar um rumo e então ela é teimosa com aquilo, ótimo, beleza, bonita, está fazendo. Isso, a teimosia é benquista, é bom. Tá? Pois são persistentes e vão atrás até conseguir seus objetivos. Quando ele está no caminho certo, maravilhoso, bonito, tá bonito e ok. Isso é quando eles estão no caminho certo. Porém, quando o caminho não está de acordo com a sua insistência, não rodam pé, culminando muitas vezes em um fim lastimável. Então, às vezes ela é tão teimosa, que ela quer X e ela não está pronta para poder escutar de outra opinião. Ela exige que seja feita da maneira dela e isso pode levar muita briga e intriga e discussão.
por conta da teimosia. Se existe algo que signo de touro precisa realmente checar e ficar de olho, é este temperamento ruim seu, que é essa conduta que eles têm por natureza de serem teimosos. Isso pode gerar conflito com os filhos, agora que a gente vai ver. Com seus filhos, são muito exigentes e teimosos. Podem levar a uma briga desnecessária e uma perda irreparável. O que quer dizer perda irreparável? Imagina uma pessoa, os pais que são de signo de touro, tá certo? Então, eles exigem para o filho fazer X. E para eles, vê se vocês entendem isso. Apesar que eu deixei ele escrito, mas é importante a gente explorar isso para vocês entenderem o que os livros falam a respeito de quem nasce em touro. Eles são pessoas teimosas. Eles vão educar os seus filhos naquela teimosia que tem que ser aquilo que ele quer, aquilo que a mãe quer, aquilo que o pai quer. Do signo de touro que está exigindo o filho a fazer. Para eles, uma vez que eles estão ligados com a ação, com a matéria, certo? Com a ação na prática, o que eles querem é que aquilo seja executado como eles estão outorgando, como eles estão demandando, como eles estão ordenando aos seus filhos. Eles passam batido pelo sentimento dos filhos. Fala, você vai ter que fazer aquilo que eu quero. Mas o filho tem um sentimento, ele tem alguma emoção, que alguma coisa precisa ser explorada, por que ele não quer, por que ele não está pronto, etc. Eles não conseguem. Simplesmente eles não conseguem parar um pouco na hora da instrução para os filhos e checar o sentimento. Eles acabam atropelando o sentimento dos filhos, contanto que eles façam aquilo que eu quis, aquilo que eu ordenei, aquilo que eu mandei. Isso são pessoas de touro. E isto pode criar um problema sério. Pode criar conflitos sérios entre pais e filhos, né? Pais que são de touro e filhos que são impostos a fazer aquilo que, por conta da teimosia do pai, que tem que fazer daquela maneira, ele tem que fazer, entendeu? Ele não está pronto para poder escutar se ele está pronto, se ele quer, enfim, se a criança está apta para isso, não importa, se tem que fazer aquilo que eu estou lhe ordenando. Isso pode gerar um conflito interno, isso pode gerar uma briga entre pais e filhos, e pode ser uma coisa irreparável, que a gente falou, lastimável, isso pode ser uma coisa terrível. Tá certo? É irreparável porque às vezes pode perder a ligação dos pais dos filhos, porque os filhos que são impostos a fazer simplesmente por teimosia dos pais, entendeu? Os pais passam por cima do seu sentimento, passam por cima do seu ser, não querem saber. Então isso pode gerar um conflito grave entre os pais de touro com os filhos, e isso pode ser trágico, né? Capaz de que dessas crianças procurarem outros que veem, que enxergam os seus sentimentos, uma vez que o pai ou a mãe de touro, o que importa para ela é a ação, e você tem que fazer porque você tem que fazer, você tem que fazer isso porque você tem que fazer. E isso muitas vezes você não escuta então o coração da criança por conta dessa tua teimosia, que você não roda o pé, né? Você não roda o pé, né? Então esse é o problema. Então é importante para ela ganhar a discussão, obrigando os seus filhos a fazerem o que ela no fim deseja, não observando tanto o sentimento do filho ferido por conta disso. E isto é terrível. Tá certo? E eles não fazem isso por mal, pessoal. A tendência deles, eles são pessoas que eles são práticos. Então eles querem ver você fazer. Eles gostam de arrumação, que a gente falou, eles não gostam de bagunça. Então ele vai te exigir que você faz, e você tem que fazer da maneira que ele quer. Eu não estava bem, etc. Não importa, você tem que fazer, você tem que fazer. E quando a gente passa por cima do sentimento dos nossos filhos, a gente não vê realmente eles, a gente só vê os nossos interesses, isto é muito ruim, isto é terrível. Então a pessoa precisa ficar precisa ficar ligada, tá? Pessoas de touro precisa ficar ligada com isto, tá certo? Pois eles dificilmente aceitam que estão errados, isso é um problema, tá? Isso não é nada bom. E isso é um problema, né? É isso que a gente vai ver quando eles estão em discussão, etc. Então é difícil você discutir com uma pessoa que é de touro, porque ele tem a visão dele literalmente fechada, e aquilo que ele vê, aquilo que ele quer que tem que ser feito, etc. Então é difícil dele de assumir que eles estão errados, isso não é nada bom. Essa teimosia não é uma conduta que levará a uma vida saudável, e é na prática a origem de todas as discussões e brigas de sua vida. Você vai ver que todas as discussões e brigas da vida dele porque ele
vê a praticidade como tem que ser feito, e por ser teimoso ele exige que deve ser feito desta maneira, não deixando lacuna para a visão do outro, para o sentimento do outro. E isso a gente sabe que pode gerar uma briga constante, Deus os livre, seja com o marido, seja com os filhos, é uma coisa complicada. Então, para retificar essa falha, então precisa o cônjuge, o amigo, o filho, constantemente lembrá-lo disso. Lembrar, falar o seguinte: olha, mãe, toma cuidado, eu sei que a senhora quer, eu sei que é teimosa, mas olha, pensa no seu filho, sabe? Às vezes, de vez em quando, precisa falar que o outro também existe e que nem sempre você tem a razão. É complexo, mas é uma tendência. Lembra que não estamos denegrindo ninguém que é editor, porque a teimosia, a gente falou que tudo na vida, toda e qualquer palavra que você vai me falar, eu posso te falar pro lado positivo e lado negativo, rancor do lado positivo, inveja do lado positivo, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Que a gente começou falando da teimosia do lado positivo. Uma pessoa que é teimosa para poder fazer a coisa certa, parabéns, sabe, de tirar o chapéu, coloca a voz. Sabe, uma pessoa que ela vai chegar lá, é uma pessoa que ela tem ela tem um futuro, porque ela sabe, é certo que ela vai chegar lá, porque ela é teimosa. Então, teimosia em coisas positivas, sabe, no estudo, enfim, na boa ação, na retificação, quando a pessoa ela decidir que eu vou agora pegar no caminho, que eu vou fazer tshuva, eu vou me arrepender das minhas falhas, então eu vou ser teimoso. Então, essa teimosia é algo positivo, não tem nada de mal. O problema é a teimosia do lado negativo, como a gente acabou de falar aí. Então, quer dizer, as características que a gente vê, as tendências que a gente vê de pessoas que carregam um signo, pode ser tanto levada para um lado como para o outro lado, certo? São pessoas que se importam com dinheiro. Por que são pessoas que se importam com dinheiro? Porque, afinal de contas, eles precisam do valor para abastecer as coisas materiais que se apegam. Se eles estão ligados às coisas materiais, e são os desejos das coisas materiais, se vestir bem, beleza, que a gente falou, graça, etc, então não são pessoas que eles vão pegar e vão jogar dinheiro fora, tá? Porque eles precisam do dinheiro para poder abastecer os seus prazeres, tá? Pessoas ligadas com os prazeres, a gente vai ver uma conexão com Vênus também aí, né? Então, já que são pessoas, eles se importam com dinheiro porque eles precisam conseguir os materiais que eles se apegam, portanto economizam e não esbanjam à toa, sabe? Não quer, tá, pega aí, joga aí, que nem a gente falou muitas vezes, pessoas de fogo, assim, do elemento fogo, a gente vai ver que são pessoas que realmente esbanjam. Você tem pessoas o leão, por exemplo, Arié, que é de fogo, são pessoas que estão nem aí, acabam gastando mais. E não, isso eles guardam porque não guardam, eles utilizam, eles precisam para poder abastecer e saciar os desejos deles, sabe? Mais uma bota, mais um sapato, mais uma roupa, mais um negócio, mais lindo, porque eles precisam. Eles estão ligados com o lado material, então eles precisam disso, é a essência deles, então eles sabem dar valor. E deu aqui o exemplo do lado positivo, o quarto Rebbe, o Rebbe Maharash. O Rebbe Maharash, que era o quarto Rebbe de Chabad, tá certo? Era o Rebbe que mais usufruiu dos bens e das coisas materiais, etc. Conta que certa vez, para o pai dele, alguém entregou um relógio de ouro, e o pai falou, eu não preciso disso, dê para meu filho caçula, que era o Rebbe Maharash, o Rebbe chamava Moreno Arav Shmuel, o nome dele era Shmuel. Ele era o Rebbe realmente que usufruiu, a gente sabe da história do Rebbe Maharash, que realmente ele usufruiu do glamour das coisas materiais. Quando viajava de primeira classe, que obviamente no trem, na época estamos falando, ficava em suíte presidencial, quer dizer, uma pessoa que ele realmente tinha uma carroça de rei, quer dizer, ele usou da matéria, ele tinha essa tendência, e ele nasceu quando? Nasceu no dia 2 do mês de Iyar, vocês estão vendo a ligação, né? Assim como a gente falou lá, Saddam Hussein, que nasceu no mês de Iyar, a gente falou o lado negativo dele, aqui a gente está falando o lado positivo, entendeu? Do Rebbe Maharash, ligado com esse poder dos bens, etc., não só que do lado positivo. Nos negócios se dedicam e aplicam em coisas seguras, eles são pé no chão, terra representa pé no chão, então não são pessoas que se arriscam. Falam, olha, tem um investimento ali, não sei o que mais, está dando muito, é risco. Você vai ver que o cara, que ele é de touro, então ele procura não realmente investir em coisas não seguras. Procura muito mais pé no chão, tá ligado com o elemento terra. Adoram comer e beber, ele precisa tomar muito cuidado com isso, porque ele pode engordar facilmente. Pode passar do limite do peso, portanto deve se controlar. Veja, vocês estão vendo aqui que são pessoas materiais, são pessoas ligadas com os desejos de coisas materiais, então obviamente, como a gente falou no início da aula, eles precisam
pegar esses prazeres e tomar o controle e elevar para a espiritualidade, porque se ele deixar, meu, aquilo, então eles têm essas tendências de se apegar com coisas materiais. E comida e bebida é um dos desejos físicos e terrestres. Então, eles adoram, sim, comer e beber, podendo passar do limite do peso, portanto, devem realmente se controlar. A Torá relata que neste mês o povo desejou no deserto comer carne. A Torá relata, num determinado momento, quando os judeus eles saíram do Egito, então eles estavam com o desejo de comer carne. A Torá fala que a Safsuf era um povo que saiu com o povo judeu do Egito, saiu alguns egípcios, e eles desejaram comer carne, e Deus lá manda carne para eles, codornizas para lá e para cá, enfim, é um relato histórico bíblico. Quando isso ocorreu, vocês vão ver, ocorreu no mês de Iyar. Lembram também, pessoal, é importante aqui a gente mencionar, a gente vai falando isso sempre nas aulas para poder lembrar. Nós estamos vendo características e tendências de pessoas que nascem no signo tal. Se bem que quando tem um mês regente, e se esse mês ele está aqui e tem um planeta tal que rege esse mês, os dias do mês carregam essas características. Vocês estão entendendo? Então, todo mês, todo ano, mês de Iyar, você vai ver essas tendências. Essas tendências vão estar à flor da pele. Tendências para coisas materiais, a gente tem que retificar, tem que tomar cuidado para não. Você está entendendo que não é só apenas aquele que nasce. Óbvio, aquele que nasce no mês, eles têm isso mais apurado, porque realmente eles sofreram o impacto de virem à Terra por conta da influência do planeta X e Y, mas os planetas, eles influenciam a Terra, e nós estamos aqui na Terra, entendeu? Por mais que eu nasci em outro mês, mas os meses, quando eles chegam, carregam no dia a dia a natureza e todas essas características que a gente está falando agora. Não é só para aquele que nasceu no mês de Iyar, é para quem está passando o mês de Iyar. Anualmente, quando chega o mês de Iyar, vem à tona tudo isso aí que a gente está falando. Por isso que é legal a gente estudar, porque por mais que eu só carrego, eu só tenho um signo que eu nasci, mas eu, ao saber todos os signos, eu entendo por que períodos no ano eu tenho certas tendências que na verdade são influências desses planetas que acabam também atingindo, que acabam atingindo e chegando a nós mesmos. Então, tem que tomar cuidado. Então, adoro comer e beber, passar do limite, peso, portanto, a Torá relata, então a gente falou mesmo da carne, muito bem. Planeta Vênus. Quando nós estudamos numa das plaquinhas nas aulas da introdução, nós falamos que Deus ele criou na quinta-feira. Na quinta-feira foi o planeta Vênus e lá ele instalou então as constelações de Touro e Libra. Vênus é o planeta dos 7 planetinhas. Lembra que a gente falou que são 7 planetas que influenciam a Terra? E nós havíamos dito que 5 desses planetas são responsáveis por 2 signos, com exceção a Sol e Lua, que Sol é apenas um signo que é Leão e a Lua é um signo que é Câncer. Então, Vênus ele é responsável sobre Libra e Touro. E aí? Vênus, a gente sabe o seguinte, Vênus é o que domina a constelação de Touro. Este planeta é o mais próximo do planeta Terra, da materialidade. O planeta próximo da Terra é Vênus. Então, por isso, ela está muito ligada com materialidade quem nasce nesse signo que é regido por Vênus. Então, por isso está ligado com materialidade. Também Vênus é a responsabilidade por trazer ao mundo. O que Vênus ele influencia no mundo? A graça, quer dizer, uma pessoa que ela tem graça, uma pessoa querida, uma pessoa que ela tem graça, ela tem reino, ela tem uma graça, uma pessoa que tem prazer, quem traz Vênus influencia para a Terra, a beleza, etc. Portanto, são pessoas calorosas, não somente isso, cultivam a beleza do corpo. Então, elas são sempre preocupadas com a beleza do corpo e muito se apegam a relações sexuais. Então, são pessoas ligadas com Vênus. Por isso a gente fala que Vênus é um planeta do amor, né? Assim, a gente encontra, Vênus está ligado com o planeta do amor, etc. Lá, porque está ligado com esse conceito que o Vênus ele traz, que está ligado com a materialidade, está ligado com os prazeres terrestres. Então, isso traz e tem alguns poderes que ele realmente ele acaba regendo aqui na Terra, que são a graça, o prazer, a beleza, etc. Até mesmo o desejo, né, físico, etc. Quando a gente fala cultiva a beleza do corpo, você vai ver pessoas de Touro sempre se preocupadas de como elas estão vestidas, de como elas estão aparecendo, como elas aparecem diante dos outros. Elas se preocupam realmente com as coisas, com a limpeza, sabe? Com as coisas organizadas. Então são pessoas que estão ligadas por conta disso, uma vez que elas são de Vênus.
Nós já estamos chegando ao fim, então ele diz assim: o mês de Iyar é chamado Chodesh Ziv. Ziv em hebraico é o mês do brilho. São pessoas iluminadas, são pessoas inteligentes e procuram sempre pessoas deste escalão para estarem juntos e se afastarem dos de ignorantes. Então são pessoas que o mês de Iyar, ele é chamado nas nossas escrituras como o mês de Ziv. Você vai ver que a gente vai ver que Issachar, por exemplo, aqui eu escrevi para vocês sobre o nome da tribo. A tribo de Issachar ela é uma tribo que estava ligada com a Torá. A Torá é chamada também de luz. A Torá é a Torá Or. A Torá, o ensinamento da Bíblia Sagrada, é chamada de luz. Issachar era a tribo que estudava a Torá. Eles eram sábios mais letrados do povo, compunham os mestres do Sinédrio, quer dizer, que ficava em Jerusalém, aquele Supremo Tribunal, eram pessoas de Issachar. Issachar é que realmente preservou o estudo da Torá da luz dentro do povo de Israel, das 12 tribos de Issachar, foi aquela que se dedicou ao estudo da Torá. Enquanto o seu irmão Zevulun, ele ficava mais trabalhando, fazendo business, que aliás é o próximo mês que a gente vai ver, que está ligado com Gêmeos, isso é Zevulun. Issachar, ele ficava ligado com o estudo, ele estava pessoas que ficavam, eles eram os grandes sábios do Sinédrio, então que era o Supremo Tribunal que ficava em Jerusalém, no Templo Sagrado, eram regidos por pessoas de Issachar, está ligado com o brilho, está ligado à Torá. Por isso a data de Lag BaOmer, dia 18 de Iyar desse mês, ocorreu, o que aconteceu? Ocorreu neste mês, no mês de Iyar, 18 de Iyar. O que aconteceu em Lag BaOmer? A data que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande mestre, o autor do Zohar, do livro básico da Kabbalah, e Zohar que significa brilho e luz. Então aconteceu nesse mês de Iyar. Só estava querendo mostrar para vocês como que a influência do mês gera as datas que o mês carrega. Então você pega, Lag BaOmer, por que Lag BaOmer? Por que Rabbi Shimon Bar Yochai, de repente ele faleceu e, conforme uma explicação, até mesmo nasceu nesse mês, no mês de Iyar? Porque ele é uma pessoa brilhante, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito culta, entendeu? Isso está ligado, e também uma pessoa muito severa. Lembra, o mês de Iyar é um mês assim de severidade, a gente está num período nos faz casamento, é um período que a gente fala na contagem do homem, é um período que morreu os alunos de Rabi Akiva, reina o lado da severidade, que a gente explorou pouco, que eu não quis falar, que não dá para falar tudo aqui numa aula, mas a ideia é que a gente vê que elas são pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que estão ligadas com luz. Olha que interessante, não se divorciam com facilidade. Lutarão para ficar na mesmice em sua segurança. Quer dizer, eles vão ficar lá, porque lembra que a gente falou que eles se toleram pra caramba? São pessoas que toleram, então eles vão ficar na mesmice, ele vai ficar no canto dele, se dá para carregar, dá para carregar, enquanto ele consegue carregar, ele vai carregar, então eles não vão lutar para poder. Então eles não vão se divorciar assim tão fácil. Eles vão tolerar, vão carregar, etc. Porém, caso ocorra, não voltarão a se envolver com outra pessoa tão facilmente. Então são pessoas que, se realmente eles se separarem, então eles vão procurar ficar no próprio canto, eles não vão ter interesse de ficar procurando outra pessoa para poder compartilhar, eles vão ficar no seu próprio canto. Enfim, pessoal, aqui é o fim daquilo que eu anotei aqui sobre o mês de Touro. Então, sobre o signo de Touro. Espero que deu para compartilhar um pouquinho o que os nossos livros sagrados da mística judaica falam de pessoas que nascem nesse período. E, importante, que nem a gente falou, levar a lição, porque não apenas aqueles que nascem nesse mês, anualmente, quando volta o mês, então carrega todas essas características, elas vêm à tona, tá certo? Elas realmente voltam e elas impactam os dias os dias do ano, nos meses que a gente vai passando. Ok, de qualquer maneira, eu queria agradecer mais a oportunidade de vocês estarem presentes aí, escutando essa aulinha. E, se Deus quiser, num próximo domingo, provavelmente, próximo domingo a gente vai estudar o mês atual. Não, no mês atual, não, eu tô adiantado. Nós vamos estudar sobre o mês de Sivan. É que eu estou dando aula, um curso para outras pessoas, eu já tô lá no mês de Virgem, então a gente vai estudar, se Deus quiser, sobre o mês de Sivan, que é o Gêmeos, né, quer dizer, Vulun, Ar, se Deus quiser, num próximo domingo. E é isso aí, pessoal. A Gute Nacht, deixa eu ver se tem alguma coisinha que vocês escreveram relevante aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha rapidinho. Estamos postos, tá tudo bem. Obrigado por estarem presente. Tá bom.
É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na Relevante. A gente se vê numa próxima aula. Obrigado a todos. A Gute Nacht. Laila Tov. Edna. Boa, se encontrou, tá bom. Valeu. A Gute Nacht.